Fala galera, aqui é o J Lima do canal Pobre Investidor. Bora para mais um vídeo. Galera, vamos... Nesse vídeo aqui, galera, eu vou mostrar para vocês a respeito de suportes, tá? E resistência. É muito importante essa parte aqui. Talvez o vídeo fique longo, tá? Mas é muito importante assistir. Beleza? E eu vou explicar para vocês como funciona o mercado, tá? Antes de mais nada, galera, o mercado, ele é renda variável. É isso aí que você tem que entender. Renda variável. Só que assim, vocês assistem alguns vídeos, e eu assistia também, tá? E comecei a comprar seguindo o vídeo, né? E não, isso não funciona, tá? Isso aí eu já testei, já não funciona. Eu investi 4 anos, né, em fundos, quase 4 anos em fundos. Testei vários, tá? Vários segmentos. E o resultado é o mesmo. Só que o problema não está no fundo. O problema estava em mim, né? E é isso que nós vamos desvendar aqui, tá? Então, cada vídeo que eu vou fazer, eu vou colocar uma ferramenta que você vai usar, tá? Nesse vídeo aqui eu também vou reforçar já as ferramentas anteriores também, que é para você que vai seguindo a série começar a repetir isso, né? Até você começar a dar uma olhada no ativo que você quer comprar. Só no olho, você bater no olho ali, você já fala, não, essa bomba aqui eu não entro, né? E bora seguir. Galera, se vocês, né, gostarem também do vídeo, se inscrevam no canal. Galera, é muita informação. Eu tenho certeza que se vocês começarem a entender como é que funciona isso aqui, você mesmo vai fazer a sua própria análise, tá? Você vai começar a ficar craque na análise, ok? Mas se vocês gostaram do vídeo, se inscreva também, que ajuda bastante também. Esse conteúdo que eu estou passando, eu não vou cobrar, não estou cobrando nada, não vou colocar em chat, esse negócio. É nada, eu tô fazendo gratuito, é apenas o seu like aí, assista o vídeo, é importante assistir até o final, porque senão você não vai entender. Muitas coisas aqui eu vou repetir, que isso é muito importante. Então, em alguns vídeos eu já falei sobre candles, né, que é velas, que é essas velinhas vermelha e verde aqui. Já falei sobre média móvel, mas hoje eu também falo também para ir fixando, ok? Mas hoje nós vamos falar de um ponto, resistência e suporte. Isso aqui é matador, tá? Vamos pro vídeo aqui que você vai entender. Eu coloquei 3 ativos aqui que você... Os que mais tiveram tombo, o tombo foi mais violento, tá? Tô colocando aqui o TRX-F11, vou falar do VGHF e o TH, né? Talvez fique um pouco mais longo o vídeo, mas eu vou tentar falar o mais rápido possível, para você deixar o vídeo mais curto. Os outros vídeos que eu gravei ficaram muito longos, tá? Mas é muito importante assistir, porque se você começar a ignorar, não vai mudar nada, você vai continuar com a mesma filosofia. Isso aí é muito complicado, entendeu? Daqui a pouco você começa a xingar os FIIs, os gestores, né? E o problema não está neles, né? Tá na gente mesmo. Isso eu falo porque antes eu fazia isso também. Eu xingava o gestor, falei, caramba, que porcaria de fundo, por que está caindo, né? Sempre a mesma pergunta, por que está caindo? E você entrando no mercado sabendo essa informação, você vai ficar mais tranquilo, tá? Vamos lá. Para você começar a investir em fundo imobiliário, galera, primeira coisa, você vê os canais aí, eles falam só, a taxa Selic subiu, os fundos vão cair. Só que antes a taxa Selic estava baixa e os fundos caíram. Daqui a pouco a taxa Selic começou a subir e os fundos subiram, tá? Alguém explica isso, né? Tem como explicar, né, uma coisa dessa? Não tem, né, galera? Não tem como explicar. Não, mas o dólar... Ah, não, mas a eleição... Fica aquela embromeixo danado que ninguém sabe, ninguém chega a uma conclusão. Eu assisto vários vídeos no YouTube e já começa até a ficar... Eu posto até alguns comentários lá, né? Peço até desculpa pro pessoal se ficaram chateados com alguma coisa que eu falei lá. Mas é a realidade, né? O pessoal lê um relatório e fala, não, isso aqui tá... Galera, um relatório ele não tem validade, tá?
sem uma análise gráfica. Por quê? O gestor coloca o que ele quiser no relatório. E quando você vai ver que tem algum problema, já é tarde demais, né? A cotação já desabou, aí aparece o relatório, não, teve um problema, tá. E tem outros que não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. O problema é que você tem que entender como ele funciona no mercado, tá? Então todo vídeo eu vou bater nessa tecla, como funciona o mercado. Vamos lá. Vamos começar com o TRXF, tá? O TRXF, ele não é um fundo ruim, tá? Muita gente elogiava, estou comprando muitas cotas do TRXF. Ou se fica agora, não, agora eu vou fazer o meu preço médio, né? Que na verdade é uma saída para você sair fora também, né? Um preço médio. Mas um detalhe está aqui, ó. O TRXF é um fundo ruim? Não, galera, esse fundo não é ruim, cara. Entendeu? Não é ruim esse fundo, é um fundo top. O problema é que para você tem que entender como funciona o mercado funciona assim. Isso aqui é renda variável, né? Isso aqui não é uma casa que você compra, né? Você vai lá, compra um imóvel, não, vou receber aluguel e todo mês está lá o imóvel. Não é assim que funciona. O mercado ele trabalha em ciclos, tá? Então funciona assim. Quando o mercado vira e começa a descer, entra o pânico. Ninguém sabe o que está acontecendo, começa a xingar o gestor, começa a falar que estão roubando, começa a um monte de coisa. Ah, os fundos imobiliários não valorizam. Não, não vai valorizar nunca. Primeiro porque tem alguns fundos que não é nem para você comprar. Entendeu? Daqui a pouco eu vou ver se consigo dar tempo aí, eu mostro um exemplo de um fundo que você não pode comprar. E muita gente não, é da hora. Não é assim que funciona, tá? Muita gente elogiando o fundo, não é assim que funciona. TRXF, você olhando no gráfico aqui, é um fundo top, entendeu? Muito bom esse fundo aqui, tá? Não tem nada demais com ele. Não, mas o relatório dele mostrou que tá essa venda de cotas, essa transação com cotas, é a emissão, é um monte de coisa, cara. E o pessoal não entende que não é isso, mano. Não é isso aí que está acontecendo, tá? Então, eu vou explicando como funciona suporte e resistência, tá? Até começar aqui nesse ponto aqui de baixo, tá? Começar lá atrás aqui, ó. Você vai entender como é um suporte e resistência. Vou explicando daqui e vou andando. E vou explicando também como funciona a média móvel, tá? Então vou começar com o MXRF11. É um fundo ruim? Não é, tá? É um fundo top. Agora, mais na frente, no final do gráfico aqui, eu mostro para vocês que estão comprando errado, tá? A compra é errada. Aí eu vou falar assim, eu fazia isso aí também, tá? Eu confesso, depois que eu me dediquei mais à análise gráfica, que foi que eu comecei a colocar nos fundos, é que eu entendi, eu falei, cara, não estou fazendo uma besteira. Só para você entender, eu não tenho nenhum fundo, tá? Hoje. O dinheiro está todo na renda fixa, estou tranquilo. Por quê? Isso. Porque eu sabia a virada do mercado, tá? Eu já tinha isso. Alguém falou? Não, eu vou te mostrar aqui daqui a pouco, tá? Vamos lá, suporte e resistência. Aqui funciona assim, galera. Funciona nesse formato. Um ativo, ele sobe, tá? Ele sobe quando está em tendência de alta um ativo, ele sobe como? É topos e fundos ascendentes, tá? É assim que funciona, ó. Às vezes cai muito, às vezes sobe, depois desce. É assim que funciona. Isso aqui, galera, é uma tendência de alta. Você tem que identificar ela, tá? Você tem que identificar essa tendência. Mais na frente, aqui não, aqui mesmo. Vou mostrar para vocês. Então, isso aqui que aconteceu com o TRXF foi o quê? Olha aqui para vocês, ó. Ó, vai, sobe, desce um pouquinho, sobe, desce um pouquinho, sobe, desce um pouquinho. Lateral, desce, sobe. Isso é o que? Tendência de alta, tá? Só que tem um porém, tá? Tem um negócio aqui que é muito interessante. O pessoal acha que ele vai subir eternamente, tá? Então o fundo não vai cair não. Esse fundo aqui vai subir, vai passar 200 anos subindo. Não, galera, isso é renda variável. Isso aqui é mercado.
o mercado, agora eu vou te falar que você vai estar dentro do mercado. Fica do vídeo que você vai entender. O mercado, ele funciona assim, compra e venda. Tá? Só que a filosofia que o pessoal explica aí nos vídeos, não, porque isso aqui é para minha aposentadoria futura e eu não vendo isso aqui por nada. Não é assim que funciona. Tem hora que você vai ter que mexer na sua carteira, tem hora que você vai vender um ativo, né? Tem hora que você vai comprar outro. É assim que funciona. Tá? E não tem nada demais, é a coisa mais natural que tem. Tá? Então, muita gente coloca essa ideia na cabeça e quer levar isso aí como uma verdade. Não. Isso não funciona, tá? Isso aí faz você perder muito dinheiro. Então, fundo imobiliário, você pode comprar a qualquer hora? Não, você não pode comprar a qualquer hora, tá? Qualquer tempo. Não é assim que funciona. Vamos explicar agora o que é suportes e resistência, ok? Então vamos lá. E no final você vai entender por que é que o TRX11 está caindo, tá? Não adianta. Não é a taxa Selic está caindo, era para subir, né? Ontem mesmo, esse dia saiu o lucro da Vale, né, tal. E acho que foi negativo, se não me engano, né? Aí a Vale subiu. Só que depois já começou a cair de novo, né? Dá para explicar isso? Às vezes tem uma Petrobras que coloca ganhou não sei quantos bilhões. Daqui a pouco, outro dia, estava desabando, né? E o pessoal, por que está caindo? Né? A Vale, eu tinha a Vale, eu comprei a Vale, acho que uns R$ 60. Vendia a quase R$ 100, aos R$ 98. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que ali ia cair. Tá? É assim que funciona. Tá? Não tem nada demais. Voltando aqui, que estou enrolando muito aqui para falar desse suporte e resistência. Então vamos lá. Suportes em resistência é muito importante. Por quê? Você tem mais segurança em você comprar. Tá? E você vender também, se precisar. Percebe aqui que ele veio subindo aqui, ó. E uma coisa muito importante, eu vou repetir agora, tá? O fundo subiu aqui, tá? Por que você ia fazer uma compra aqui? Não tem como você fazer uma compra aqui. E o pessoal compra. As velhinhas verdes aqui é tudo mercado comprador. Né? Daqui a pouco ele desaba. Por que é que esse fundo caiu, meu Deus, e agora? Não, galera. Normal, é a coisa mais natural que tem. E tem uma regra. Essa regra aqui você coloca na sua cabeça. Toda vez que um preço, tá? Ele tá longe da média móvel, tá? A média móvel aqui, ó. Toda vez que ele está distante da média móvel, ele vai buscar a média móvel. Isso é regra, tá? Da análise gráfica. É sempre assim, tá? Então ele vai trabalhando numa tendência de alta, ele vai trabalhando aonde? Buscando sempre a média móvel na parte de cima da média móvel, tá vendo? É sempre assim, ó. Agora vamos chegar no ponto do suporte, tá? Então o suporte aqui é o seguinte. Nesse ponto aqui, deixa eu apagar aqui. Nesse ponto aqui, ó, ele subiu, teve uma alta, tá vendo? Teve uma alta, subiu, distante da média móvel, voltou para a média móvel, tá? Beleza. Ele desceu, encontrou a média móvel aqui e bora subir. Tome lenha, tá? Vocês perceberam que nesse ponto aqui ele fez um rompimento. Isso aqui é muito importante, tá? Ele fez um rompimento. E esse rompimento, galera, ele fez uma vela de rompimento de força muito forte, tá? Muito forte. Então ele indica o quê? Eu vou aproximar mais aqui para você, acho que fica melhor aqui. E isso, na hora, você já vai interpretar isso. Uma vela muito grande, verdinha dessa aqui, quer dizer o quê? Que o mercado abriu aqui embaixo, tá, ó, nesse ponto, deixa eu aumentar mais aqui. Abriu aqui e fechou aqui, galera, no topo. Isso aqui, quando ele subiu aqui e baixou, que ele deixou esse topo aqui, esse topo é chamado de resistência, tá? É quando ele vai subir. Isso aqui é um alvo, tá? Isso aqui é um alvo. Ele caiu,
Só que se você percebe que ele está na tendência de alta, você já identificou que ele está na tendência. Então você não vai pensar em vender, ele vai cair, você vai ficar tranquilo. Ele vai lateralizar, tá? Ó, aqui, ficou umas velas bem pequenas, tá? Muito pequena aqui. Isso indica o quê? Sem força para cair, não tem nada. Tá só andando de lado ali com velinhas muito pequenas, mercado indeciso. E logo depois ele começa a subir. Quando ele começa a subir nessa vela aqui, você já vê que ele tem uma... Já pode ser começar a fazer a entrada de novo, entendeu? Ele subiu e fez o rompimento dessa resistência, tá? Que era uma região, aonde era uma região vendedora. Olha o tamanho dessa vela aqui, ó. Essa vela aqui, grande aqui, ela dá um indício de que vai cair, tá? Ela vai descer, vai buscar a média móvel aqui embaixo. Ou descer até mais, tá? Ele podia chegar aqui também e fazer isso aqui, tá? Não tem nenhum problema. Mas você já sabe que está na tendência de baixo, porque o ativo quando está na tendência de alta, ele vai embora, nada derruba, tá? Não tem ninguém para derrubar isso aqui não. Só se acontecer um desastre mesmo, tá? Só que com isso aqui, galera, você vai... Eu estou aqui em 2023, só para você ter uma ideia. 2023. Só nisso você vai ter que olhar o quê? IFIX. IFIX em 2023. Deixa eu ver aqui, 2022, 2023. Olha só. O IFIX em 2023, o que aconteceu? Ele fez um rompimento também, tá vendo? Indicava que ele ia subir. Tá? Com essa leitura aqui do IFIX, você já consegue falar, opa, tô firme, vou comprar que não vai ter nenhum problema, esse aqui vai subir, tá? E seguiu, tá? Subiu, fez um rompimento e foi embora, tá? Aí você fala, e agora eu vou fazer o quê? Vou vender, vou comprar? Sim, ele está numa tendência de alta, você pode comprar mais, não tem nenhum problema. Só lembrando, quando está distante da média móvel, você não compra, você espera ela baixar, tá? Porque se você comprar aqui, o que acontece? Ele vai descer para onde? Para esse ponto aqui, ó. Praticamente o ponto do rompimento, ó. Não, até o ponto do rompimento. Então não vale a pena você comprar isso aqui, esse topo. Você vai esperar a descida, tá vendo? Beleza, desceu aqui, hora de umas compras aqui também, ó. As velhinhas estão segurando bem em cima da média móvel. Lembrando que eu uso a média móvel de 20, tá? Na maioria. Tem alguns que eu tenho que fazer uma adaptação. Mas depois eu vou passando para vocês. E aqui, ó, sobe de novo. Ó, outra vela grandinha aqui. O mercado vai subir. Tá? O mercado vai subir. Isso aqui você já vai. E você vai o quê? Acompanhando o IFIX. Você pode fazer uma projeção no IFIX, que depois eu vou fazer um vídeo mostrando sobre projeções, que isso aí é muito importante. Tá? Muito importante. Aliás, tudo aqui é importante, porque você vai juntar as peças e você vai... Daqui a pouco você está fazendo a sua própria análise e entendendo o que vai acontecer. E aqui ele subiu, beleza? Olha só, longe da média móvel, tá? Tentou buscar a média móvel, não conseguiu. Só que aqui já começa um BOzinho, tá? Já começa fraqueza, tá? Ele já começa a dar sinais que vai ter correção mais forte. E no vídeo que eu falei de candles, tá? Que são velas, eu mostro o significado de cada uma, né? O que quer dizer? Essa velinha aqui com esse paviozinho em cima mostra que vai ter uma quedinha a mais, né? E ali começou as quedinhas. Nisso aqui o pessoal já começa a desesperar e começa a vender, sabe? Com medo, né? Olha o tamanho dessa vela aqui, ó, na descida. Só que aquilo lá que a gente falou, ele está em tendência de alta. Você ainda consegue segurar, mas você tem que acompanhar o IFIX que ele vai te falando o que vai acontecer. O IFIX chegou aqui em 2024, tá? 2024, nós estamos aqui, 2024, mês 4, 2024. Só que você percebe o IFIX 2024, ele já deu sinais que não tá legal não. Começou a dar falha e ele vai buscar a média móvel. Por quê? Que estava distante, ó. Estava distante da média móvel, então ele vai buscar, ó. Então, só que quando ele começa a fazer correção, acontece o pânico, tá? Então foi andando aqui e aqui aconteceu realmente o pânico, ó. Desceu, tentou bater média móvel de novo, já desceu de novo. Lembrando, na descida é o contrário, tá? Ele está muito distante da média móvel, ele sempre volta para a média móvel, tá? É natural, isso é o mercado, ele funciona desse jeito. Não adianta você ficar bravo, espernear e ficar com raiva, não adianta, tá? Só que aqui tem um ponto que chamou a atenção, tá? Esse ponto aqui
é fatal. É um sinal de alerta que você vai ficar alerta. Então eu estou aqui no gráfico semanal. Então nessa semana aqui, você percebe que ele abriu aqui em cima a 99,40 e deu uma queda tão forte que foi batendo no R$90,55. Isso é uma queda muito forte. Aí você vai chamar a atenção porque o tamanho da vela, olha só. E é uma vela de venda com volume. E essa ferramenta aqui embaixo, ela mede o volume. Você percebeu que o volume de venda aqui já foi muito elevado, tá? E a partir daqui o volume de compra foi muito baixo, tá? Mas mesmo assim, ele bateu e o pessoal, como gosta de comprar, né, compra a qualquer custo, pega ele e joga para cima de novo, todo mundo comprando ali, tá? Como se não houvesse amanhã. Isso aqui já é um sinal de alerta. Se você tá e ele subiu de novo, já fique preparado para o próximo alerta, tá? E ele já deu outro alerta. Você vê que ele subiu e todas as velhinhas buscam a média móvel, tá vendo? Não dá nem tempo de subir, já volta. Isso aqui mostra que o mercado não está querendo mais pagar a mais nesse fundo. Mas é o TRX que falava bem dele na época, né? É uma propaganda danada. Eu só vi cada vídeo aqui que ficava assustado. Só que eu estava no bolo também. Aqui eu tinha o TRXF, tá? Eu tinha, mas só que aqui nesse ponto eu comecei já a utilizar, né, a análise gráfica. Nesse ponto aqui eu já comecei. E aqui já outro alerta. Só que eu não conhecia todos os detalhes da análise gráfica. Nossa, ainda falta muito ainda para aprender, tá? Ainda falta muito. Mas isso aqui para você fazer uma análise é o suficiente. Se você olhar seu relatório aqui na época, tá maravilha. Não tem nada, tá? Relatório perfeito. Só que você percebe que você olhar o relatório está perfeito e a análise gráfica ela começa a mostrar uma coisa oposta do relatório. Então, isso aqui é o que aconteceu, o tamanho da vela. Mas ele bateu aqui e subiu de novo, olha só. Beleza, galera, ele subiu. Mas tem um ponto aqui que é muito interessante. Tá vendo o final do paviozinho aqui, ó? Esse ponto aqui, ó. Para ele subir realmente, com força, ele tinha que romper isso aqui, galera. Tinha que romper isso aqui e vai embora. Vai subir, quando tá subindo. Só que ele bateu, já falhou, né? Já voltou, tá? E já fez a volta, tá vendo? Só que essa volta aqui já foi mais desastrosa. Eu tava nesse fundo ainda aqui, ó. Esse ponto. Que eu comprei esse fundo, acho que foi no começo de 2025. Acho que eu comprei no... Não tô lembrado do ponto aqui que eu comprei. Depois eu vou dar uma olhada, eu coloco para vocês. Eu sei que eu vendi esse fundo, tá? Quando ele deu essa queda aqui, ó, aí foi, eu falei, não, a análise gráfica ela vai funcionar agora. Vou só aguardar o próximo passo. Ele vem e volta a subir de novo. Olha o tamanho da vela, né? Você fala, não, agora vai disparar. Quando ele soltou essa vela aqui, o que aconteceu nas próximas? As velas, galera, elas não fizeram o rompimento desse topo aqui, ó. Aqui eu já fiquei alerta. Por quê? Isso aqui já é, eu falei para vocês. Quando ela vai subir, ela dá uma vela grande, mas depois ela joga as outras tudo grande atrás também, tá? Então o mercado tá com força. Aqui ele já mostrou que ele nem teve esforço, não tentou nem esforço, tá vendo? Essa não passou, essa não passou. Essa passou aqui, mas fechou negativo, ela fechou aqui, ó. É só esperar os próximos passos que você vai ter um BO. Eu vendi esse fundo aqui, se eu não me engano, foi a 98,80, que foi nesse ponto aqui, ó. Quando ela deu essa vela aqui, que ela caiu, que ela tentou buscar a média móvel e falhou, aqui eu já tinha vários sinais que já estava indicando. Então falei, vou vender. Por quê? Não faz sentido. O fundo já está começando a trabalhar abaixo da média, abaixo da média móvel, já ficou em várias vezes, tá vendo? Embaixo da média, tá vendo? Então isso aqui já não mostra mais tendência de alta não, tá? Isso aqui é uma lateralização e para baixo, tá? Então você já consegue olhar no gráfico assim, você já fala que é uma lateralização para baixo e já era, tá? Então fiz a venda e na semana, o gráfico semanal, na semana seguinte, galera. Só que aqui eu usei o gráfico o diário, tá? Os 60 minutos eu não uso, eu usei o gráfico diário, tá? Quando eu bati no gráfico diário, acabou. Venda. Na semana seguinte ele gera essa vela aqui, ó.
vendedora, com um volume muito alto, tá? Então, isso aqui você treinando é muito fácil de você identificar, tá? Então ele gerou uma vela dessa aqui. Mesmo que ele caia até aqui, o que é que você faria? Não, agora ele vai subir. Ele não sobe, galera. Daqui para frente ele vai fazer, sabe o quê? Ele já entrou em tendência de baixa. Ele já vai tentar buscar a média móvel e cai, ó. Você vê que ele ficou tão fraco que ele não buscava nem a média móvel mais, ó. Desceu aqui, ó. Média móvel já não aguenta mais, ó. Média móvel e voltando. Isso aqui já mostra que ele já entrou em tendência de baixa, tá? Eu vou passar até um comentário no chat do invest.com. Pena que o pessoal tenta entrar pro canal e eu não posso colocar lá que desbloqueia, tá? Mas eu fiz a projeção desse fundo aqui, só para você ter uma ideia. E ele me jogava para R$ 80, tá? Ó, aqui mesmo, quando ele deu essa queda aqui grande, eu esperei só esse rompimento aqui, ó, para dar o veredito, tá vendo? Esse rompimento aqui abaixo de R$ 94. Ele fazendo isso aqui para mim já era, entendeu? Esse fundo ele vai levar para onde? Vai levar para a região de suporte, que eu até esqueci de falar para vocês aqui, tá? Vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar. Então vamos voltar aqui, ó. Aí aqui no final aqui vocês vão entender. Isso aqui era uma resistência, tá? Só que tem um detalhe, galera. Quando ele faz o rompimento e sobe, essa resistência, que era resistência, ela passa a ser um suporte, tá? É sempre assim, tá? É sempre assim. É um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, mas ela é um suporte, tá? Então ela vai subir, tá? Vai começar a subir de novo. Aqui você percebe que já tem um topo, ó. Isso aqui é o que? Suporte também. Ela vai cair, se ela romper, ela vai continuar, tá? Só que quando ela começa a cair, a romper esse suporte, você já pode esperar que é BO, tá? Só para você ter uma ideia, aqui, nesse ponto aqui, ó, ela caiu e ela fez o quê? Um suporte. Só que aqui é um suporte muito importante, galera. Percebe que esse suporte aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele já quase que se alinhou com isso aqui, ó. Tá? Não precisa nem alinhar, não, ele pode ficar próximo, tá? Porque já é uma região compradora, tá? Que o pessoal comprou, ela rompeu. Então, geralmente o pessoal compra. Bateu aqui, descompra e ela volta a subir de novo. Você percebe que é uma região muito importante onde ela parou? E aqui, olha só, é um suporte que ela não poderia perder, mas de hipótese alguma. Só que ela já estava em tendência de baixa com muita fraqueza, tá? Então aqui rompeu, já era, tá? Então, agora mesmo, ela está R$ 84, mas o suporte dela, o suporte agora já ficou mais longo. Olha só onde é que ele está. Na região dos R$ 80, tá vendo? Eu vou colocar até no limite aqui, ó, R$ 80,30, tá vendo? Isso aqui, esse fundo que ela deu aqui, ó, nesse ponto, tá? Deixa eu marcar aqui. Esse fundo que ela deu nesse ponto aqui, ó, esse aqui passou a ser suporte, galera. Tá? E é um suporte longo lá atrás, tá? Um suporte bem longo, tá? Então, essa parte aqui é um suporte. É para onde ela vai buscar, tá? Esse suporte aqui, o que acontece com ele? Aqui pode virar o mercado, tá? Por quê? Porque o IFIX vem fazendo correção, tá? Vem fazendo correção. Então, é muito importante você entender isso aí, tá? É muito importante você entender. O IFIX, por exemplo, eu fiz a correção dele, tá? Eu fiz a projeção dele quando ele teve essa queda aqui, ó. E ele subiu, ele fez um rompimento. Isso aqui virou uma resistência, tá? Só quando eu fiz a projeção dele, essa parte de cima aqui, ó, não existia, tá? Estava tudo branco, tá? E eu fiz a projeção. Se ele confirmar o rompimento, e ele confirmou. A projeção me levava, sabe para onde? Se você assistir mais uns vídeos lá atrás, você vai ver que eu vim fazendo isso aqui o tempo todo, tá? Ele me levava para a região de quanto? De 3.850 a 3.950. Ele foi para onde?
3.900, 3.780. Não, é 3.870, tá? Foi a mínima, não a máxima aqui, ó. 3.944, tá? Então, aqui eu já sabia que ia acontecer alguma coisa, ele ia fazer uma correção. Aqui eu vendi todos os meus fundos, tá? Todos, não tem mais nada. Por quê? Porque eu sei que o pessoal do fundo imobiliário que investe lá, eles entram em pânico total. Na verdade, no investidor de renda variável é isso mesmo, ele começa a entrar em pânico. Aí os grandes já sabem, eles vendem e saem fora. Os pequenos ficam e começam a ficar desesperados, daqui a pouco estão vendendo tudo. Até quem tem uma cota está vendendo, tá? Então, quando ele faz isso, por quê? A regra, vocês lembram da regra? A regra é essa aqui, ó. Longe das médias móveis, vai buscar a média móvel, tá? Só que muitas vezes ele rompe, porque o pessoal entra em pânico e é um desespero total. Porque a projeção que eu fiz agora para queda, ele tem dois alvos aqui, ó. E eu tenho que acompanhar esses dois alvos. A média móvel que ele vai buscar, tá? Então essa queda que está tendo no IFIX aqui, ela vai continuar, tá? Ela vai buscar esse ponto. 3.646. Aqui, provavelmente o pessoal já vai estar todo mundo em pânico, já está vendendo a rodo mesmo. Então ele pode buscar o que agora? Rompeu essa média móvel aqui, provavelmente ele vai buscar a região de que? Suporte agora. Que era o topo aqui, virou um suporte. Entendeu? Detalhe, depende do pânico que vir. Então qualquer análise que eu faço, eu tenho que buscar o IFIX, tá? É assim que funciona. Então ele desce. Se ele romper esse suporte, aí ele vai ter um suporte aqui embaixo. Aí é uma queda gigantesca, 2.876, tá? E eu tenho que ir acompanhando isso aqui, tá? Lembrando, quando ele começa a voltar, ele gera sinais, que eu vou mostrar em um outro vídeo, tá? Então isso é suporte e resistência, tá? Olha o suporte dele aqui, onde ele tem um suporte aqui bem interessante. Aqui também é um suporte também, ó, tá? Só que ele vem primeiro na média móvel, porque sempre é assim, tá longe, média móvel, tá? Sobe, média móvel e assim por diante. Esse é o mercado que você tem que entender. Só o relatório não adianta, o relatório vai falar uma coisa maravilhosa. Aí lá, daqui a 3 meses aparece outro relatório caindo nos pedaços lá. Aí o que acontece? Você já entra em desespero? Não. Agora, saiu no relatório, mas a cotação já está lá embaixo. Você já está perdendo, tá? Você pode antecipar tudo, tá? Então, galera, eu falei do TRXF11, mas eu vou parar o vídeo por aqui, tá? E vou fazer outro vídeo do VGHF e eu vou soltando e vocês vão acompanhando, tá? Então, cada um eu volto a falar de resistência, suporte, tá? E vou falando também das velas, tá? Da média móvel exponencial, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui mesmo, vou encerrar e próximo vídeo eu vou falar aqui mesmo, eu já vou gravar em seguida do VGHF, tá? E do Tegar também, tá bom? E depois dou uma pitadinha aqui não, como é que é o mesmo segmento, já vou até passar para vocês aqui, tá? TRXF11 caindo. Qual é o outro fundo top que vocês acham? Que vocês acham? HGRU é top? O que é que vocês acham? Eu acho um fundo excelente. Agora, ele estava lá nos R$30. Por que vocês não compraram, né? Isso é um fundo bom. E muita gente comprou, cara. É impressionante. Olha o que está acontecendo aqui. Eu já fiz análise desse fundo aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui eu sei que ia acontecer alguma coisa, que ele ia desabar, que ele vai cair. E ele vai continuar caindo. Aí ele aqui na região de suporte, aqui, ó. Abaixo de R$19, galera. Isso aqui tem um suporte bem longo, tá? Olha só para onde. R$105. Beleza? Agora, primeiro ele vai ter que romper isso aqui, tá? Aí você fala assim, mas será que ele rompe? Olha o tamanho das velas, ó. O que você acha? Tamanho das velas, né? Olha o volume de venda que já aparecendo aqui, ó. Certo? Então, galera, isso aqui é muito importante você pegar, tá? E ler o relatório também, porque você vai confrontar os dois, o relatório com o gráfico. O relatório tá bonito, mas o gráfico tá descendo aqui, ó. Quer dizer, não faz sentido, não tem lógica, né? Isso não tem explicação. Então, você vai acreditar em quem? No relatório ou na análise gráfica, tá?
Então, galera, encerrando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda bastante a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.